Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre cardiopatia congênita, um assunto muito importante, tá? Que você deve ter mais informações sobre ele já aqui no estúdio. Nós também hoje aqui vamos falar sobre nail designers, pois você sabia que essa é uma grande profissão agora do momento. Tá todo mundo querendo saber muito mais, se especializar, então também nós vamos falar sobre isso. E ainda também vamos trazer aqui, tá, os riscos com os fogos de artifício que podem acontecer durante essa época do ano. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com vocês. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Olá, muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, tá? Seja muito bem-vindo, muito obrigada a você que nos assiste aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sempre muito bom contar com todos vocês que estão aí nos acompanhando. Lembrando ainda, tá, que nós também estamos, olha, lá no YouTube, tem o nosso canal que você consegue reassistir todos os nossos programas. Nós estamos também lá no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tá tudo aqui, ó, passando na sua tela, tá? Corre lá então para acompanhar a gente também nessas plataformas digitais. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje? Olha, no último dia 12 de junho, tá, pessoal, foi celebrado o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita, que é uma má formação cardíaca que está presente durante o desenvolvimento do feto. Quem vai explicar muito mais pra gente sobre esse assunto agora aqui no estúdio é o Dr. José Leitão, ele que é cardiologista do Apvida. Bom dia, Dr. José Leitão, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos lá começar explicando então um pouquinho sobre esse assunto. O dia ele foi no dia 12 de junho, mas essa informação ela vale para o ano todo, né, doutor? Com certeza, principalmente a gente sabe que cardiopatia congênita é a principal causa de morte neonatal. Poucas pessoas sabem disso. Entre 7 a 10 nascidos vivos, entre 1.000 crianças que nascem, elas possuem algum tipo de cardiopatia congênita. Sim. Dentre essas, 70% necessitam de algum tipo de intervenção até o primeiro ano de vida. Trazendo esses dados para o Brasil, a mortalidade é em torno de 6%. Ou seja, se um país quer reduzir algum local o índice de mortalidade para a criança, a gente precisa conscientizar a população e tratar a cardiopatia congênita de forma séria. O que é a cardiopatia congênita? É realmente uma má formação ali no coraçãozinho daquela criança? Exatamente. É uma má formação no coração durante o desenvolvimento fetal. Ou seja, mais ou menos em torno da 8ª semana de gestação, a criança já apresenta algum probleminha no coração, que é justamente onde o coração está sendo formado. Sim. Então, entre a 21ª e a 28ª semana de gestação, a gente já pode detectar algum probleminha no coração do feto através do ecocardiograma fetal. Por isso a importância de fazer um pré-natal adequado. Caso, né, na verdade, há a possibilidade de descobrir a cardiopatia congênita com antecedência ainda durante o pré-natal? Com certeza. Como eu falei, o ecocardiograma fetal é o principal exame. Infelizmente, é pouquíssimo realizado, porque além de dar um diagnóstico, eu tendo esse diagnóstico, eu consigo orientar a família para que essa criança nasça num local adequado, para que ele receba todo o suporte. Porque algumas malformações cardíacas, principalmente as mais complexas, necessitam de um suporte, de um serviço especializado para que essa criança receba um tratamento adequado. E aí, caso seja descoberto, né, durante esse exame, a cardiopatia congênita ainda durante o pré-natal, tem como fazer algum tipo de tratamento? Tem. Em alguns serviços, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Porto Alegre, possuem serviços especializados para a medicina fetal. Então, alguns procedimentos já podem ser realizados intraútero. Claro que nem todas as cardiopatias congênitas podem receber esse tipo de tratamento, mas é possível sim já ter alguma intervenção dentro da barriga da mãe. Certo. O bebê nasceu, logo depois que ele nasceu, existem sintomas que possam ali mostrar para aquela mãe, para aquele pai, para aquele responsável que não tem algo muito bem, não tem algo muito certo com aquele coraçãozinho? Com certeza. Por isso a importância de realizar o teste do coraçãozinho entre 24 e 48 horas após a criança nascer, que é um exame bem simples que um enfermeiro ou um médico
pode realizar e hoje é obrigatório, antes da alta da criança, que ela seja submetida a esse exame. Sim. O teste do coraçãozinho nada mais é do que verificar a saturação no membro superior direito e no membro inferior. Ou seja, se houver alguma diferença de saturação ou uma saturação muito baixa, a gente já encaminha essa criança para que ela possa receber ou fazer algum exame para investigar algum tipo de cardiopatia congênita. Lembrando que o teste do coraçãozinho negativo não quer dizer que a criança não tenha probleminha no coração. É um teste, um exame que serve, na verdade, como uma triagem. Triagem para quê? Para as cardiopatias mais complexas. Sobre o tratamento, a gente falou sobre a questão do tratamento que pode acontecer, né, em alguns casos, enquanto, né, esse bebê ele ainda está dentro da barriga da mãe e fora da barriga da mãe, né, quando o bebê nasce. Ele também pode receber algum tipo de tratamento, vai chegar ao ponto de, por exemplo, precisar de uma cirurgia? Com certeza. Então, a gente divide cardiopatia congênita em dois grupos principais, na verdade, em tipo de tratamento. As cardiopatias mais complexas, onde as crianças normalmente necessitam de algum tipo de intervenção cirúrgica ou ao nascer, com poucos dias de vida, ou até 1 ano de vida. Justamente essas cardiopatias onde há uma mortalidade maior. Existem as cardiopatias mais simples, onde eu consigo esperar um pouco mais, até 1 ano, 2 anos de vida, fazer uma correção, muitas vezes uma correção total, ou seja, eu consigo consertar todo o coraçãozinho da criança e ela vai ter uma vida normal. A gente divide também o tratamento em duas formas, o tratamento paliativo, onde eu não consigo fazer a correção total e faço algumas cirurgias até chegar ao transplante de coração, e o tratamento total, a correção total, que são as cardiopatias normalmente mais simples, onde eu consigo corrigir todas essas anomalias, essas malformações no coração e a criança assim pode ter uma vida completamente normal. Ok. Tem causas, tem fatores de risco para o caso das cardiopatias congênitas? Sim, é multifatorial. O principal fator, na verdade, é o genético. Normalmente, cardiopatia congênita está relacionada com distúrbios genéticos, principalmente síndrome de Down. Cerca de 30 a 40% das crianças com síndrome de Down podem ter algum tipo de cardiopatia congênita. Diabetes gestacional, algumas doenças sexualmente transmissíveis, como rubéola, sífilis, citomegalovírus, também podem levar a criança a algum tipo de malformação congênita. E algumas medicações, como lítio, por exemplo, a gente precisa suspender durante a gestação. Sim. Assim como também o uso de drogas ilícitas. Certo. Doutor, assim, acho que é uma pergunta que acaba, né, sempre surgindo, né? Pode vir a acontecer óbito dessa criança, caso não seja tratado, ou até mesmo tem alguns casos que podem não ser, né, tratáveis? Com certeza. Como a gente falou, trazendo para o Brasil, para a nossa realidade, cerca de 29 mil crianças nascem com algum tipo de cardiopatia congênita. Desses 29 mil, pelo menos 6%, infelizmente, ainda morrem por conta da falta de tratamento. Trazendo para Alagoas, nascem em média de 370 a 400 crianças por ano com algum tipo de cardiopatia congênita. Mais de 300 necessitam de algum tipo de intervenção até 1 ano de vida. A gente hoje aqui em Alagoas opera mais ou menos em torno de 120 a 150 crianças por ano. Então, ainda precisamos melhorar esses números. A mortalidade, como eu falei, é a principal causa de morte neonatal. Como é que esses pais, né, a mamãe, o que é que ela pode fazer então? Há como se evitar, como se prevenir? Não? A gente sempre fala isso para os pais e sempre a gente recomenda, em primeiro lugar, fazer um pré-natal adequado. Certo. Entre a 21ª e a 28ª semana de gestação, se possível, fazer o ecocardiograma fetal, que infelizmente não está disponível no SUS ainda. A criança, ao nascer, fazer o teste do coraçãozinho, porque ele serve como triagem, como eu falei anteriormente, principalmente para as cardiopatias mais complexas. E fazer o acompanhamento com o pediatra. O pediatra, ele percebendo algum sopro, alguma alteração, ele já vai encaminhar para o especialista e assim iniciar a investigação. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque geralmente nós temos, né, a ideia errônea de que cardiologista é só para adulto. E aí, quando a gente traz essas pautas à tona, é que a gente vê o quanto que é importante, desde ainda, né, dentro da barriga da mãe, que o bebê ele tem esse acompanhamento, né, doutor? É verdade. Lembrando que algumas cardiopatias a gente acaba descobrindo só na vida adulta. Olha só. É exatamente isso. Algumas cardiopatias apenas na vida adulta é descoberto, porque a criança não tem sintomas, Sim. não tem nenhum sinal, nenhuma alteração no exame físico. E aí, quando passa a ter algum sintoma, já é um pouco tarde.
Por isso a importância de fazer o acompanhamento com o pediatra, mesmo após o nascimento. Certo. Porque o médico, o pediatra, ele examinando bem a criança, ele pode detectar e encaminhar para o especialista. Doutor, é muito importante, né, que nos casos genéticos, essas crianças elas têm um acompanhamento recorrente, regular também desde cedo? Com certeza. Se a gente sabe que a criança tem algum tipo de malformação genética, como a gente falou anteriormente, síndrome de Down, síndrome de Turner, leva a um fator de risco maior. São crianças que têm um risco maior de ter alguma cardiopatia congênita. Então, por isso é importante fazer o ecocardiograma fetal e após o nascimento fazer esse acompanhamento com o pediatra ou até mesmo já procurar um cardiopediatra para acompanhá-la. Muito bem. Qual que é a grande mensagem, então, que fiquem sobre esse tema, né, e sobre esse dia que foi aí no dia 12 de junho, que é o dia, né, de conscientização da cardiopatia congênita? Então, a grande mensagem, como eu falei durante a entrevista, durante a reportagem, é lembrar sempre, cardiopatia congênita, ela existe. Então, a gente precisa ter essa conscientização, principalmente o profissional da área de saúde, que qualquer criança pode ter algum probleminha no coração, mas lembrando sempre que é tratável, principalmente com o avanço da tecnologia, a gente consegue tratar mesmo as cardiopatias mais complexas. Muito bem, esse foi, né, o Dr. José Leitão, cardiologista do Apivida, que conversou aqui com a gente hoje sobre cardiopatia congênita. É muito importante que você fique muito atento, tá, a esse assunto, porque de fato pode acabar ajudar, né, salvando vidas. Doutor, quer deixar algum contato, alguma rede social, por favor? Fique à vontade. O pessoal pode me seguir no Instagram, Dr. José Leitão, ou procurar atendimento lá no Hospital do Coração. Muito bem, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. agradeço. Sempre muito bom, é sempre uma aula, né, ter aqui com o Dr. José Leitão. Obrigada mais uma vez, tá? Bom Grato, dia. sempre. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco nós estamos de volta.